Bem-vindos todos a mais um episódio do nosso podcast Forjando Vidas, que tem como objetivo, através de testemunhos de histórias de vida, nossos projetos, espalhar a mensagem de Deus através do nosso meio. Aqui eu tenho a incrível honra, a imensa honra de apresentar os nossos líderes, embaixadores, Paulo Ávila e Cristiano Medeiros. Prazer, é uma imensa honra estar com vocês aqui. Pessoas de muita referência para mim. Amém. Bênção. Muito bom. Bernardo, é uma honra muito grande estar contigo e estar junto com Paulo Henrique Ávila, que foi meu embaixador e uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Para mim também é uma grande honra estar aqui com o Bernardo, que é um grande homem do Senhor aí, cara. Você é um jovem que tem dado, acho que, muito orgulho, não só a sua família, mas a Deus também. A gente viu o seu trabalho, viu a sua luta, sua correria. E também tá aqui com meu paizão, né? Eu chamei de paizão. Cristiano foi meu líder quando eu era novo, né? Ali nos embaixadores. E hoje eu tô aqui com ele. Ainda me sinto sendo liderado por ele. E para mim é um privilégio enorme estar aqui também. Muito bom. Então, vamos começar? A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu vejo que no meu meio as pessoas não conhecem o trabalho dos embaixadores do rei. É uma organização que na Igreja Batista é pouco divulgada, eu sinto muito isso. E eu queria que vocês explicassem para o público o que são os embaixadores do rei, o que a gente tem em mente com o nosso trabalho. Amém. Então, o trabalho da Organização Embaixadores do Rei é um trabalho que visa trabalhar com meninos da faixa etária de 9 a 17 anos. É um trabalho missionário, onde a gente trabalha desenvolvimento físico, moral, espiritual, social, e é de suma importância, né? Conforme Bernardo falou, as igrejas, né? Investirem, acreditarem na liderança, investir em líderes, para que esse trabalho venha a tomar uma proporção muito grande na sociedade. E a gente vê a importância da organização quando a gente trabalha, vai para um congresso, vai para um acampamento e vê os meninos aprendendo, né? E vivenciando o que é o amor de Cristo. Então, isso não tem preço, Bernardo. É muito bom. Vocês podem dizer pra gente como é que posto vocês ocupam dentro da organização, né? Porque a gente sabe que não são só os meninos. Uhum. Tem toda uma organização, uma estrutura por trás disso pra gente ter o maior desempenho, maior proveito de todo o tempo que a gente tem lá. Então, a organização, hoje eu sou conselheiro, né? O Cristiano também tem a sua embaixada lá na igreja dele, no Galeão. Ele também é conselheiro. E a embaixada ela é dividida por idade, né? Como o Cristiano falou. A gente trabalha com meninos de 9 a 17 anos. E a gente tem como se fosse daqui entre aspas, uma hierarquia, né? Bem entre aspas. A gente tem um trabalho de postos, né? Dentro da organização. Então, o menino ele entra ali como candidato a embaixador, né? E ele começa aprendendo ali o básico, que é os 5 requisitos mínimos, que significa qual o significado de ser o embaixador do rei, o tema, a divisa dos embaixadores, o compromisso e o hino dos embaixadores, né? Ele, sabendo disso, a gente passa a estudar o sistema de postos, que é o posto de escudeiro, né? O arauto, o sênior e o emérito. E eles concluindo, né, esses postos, a gente começa a trabalhar nos meninos ali para que eles continuem o trabalho, sendo conselheiros como a gente. Então, hoje a gente tem vários cursos que são dados, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, curso de capacitação para conselheiro. Então, a própria organização, né, com as suas redes em cada lugar do estado que você esteja inserido, tem os cursos, né, e os cursos são bem completos, e a gente está sempre também fazendo reciclagem, né, porque é bastante importante, mas essa sim, na parte teórica, assim, que a gente vai dizer, né? Porque a gente sabe que às vezes chegam meninos também na embaixada com 15 anos e a gente precisa fazer um estudo com eles didático mais acelerado.
resumir ali o que é em um ano, né? Que a gente faz o estudo dos postos em 6 meses, para que ele venha se formar conselheiro de uma forma mais rápida. Mas, no geral, é isso. Quer complementar alguma coisa, Cristiano? É isso aí. Tá. Quero dar uma palavrinha, né, em relação à minha trajetória na organização. Sou conselheiro de Embaixador do Rei, da Igreja Batista do Galeão, mas sou membro da Igreja Batista de Jardim Duas Praias e quero mandar um grande abraço, né, pastor Alci Pires e toda a Igreja Batista de Jardim Duas Praias, uma igreja que abraça o trabalho da organização também. E a minha trajetória comecei em 1991 como conselheiro de Embaixador do Rei. Já fui conselheiro pelo menos em umas 4 ou 5 igrejas na Ilha do Governador. Amo o trabalho da organização e tive uma experiência muito gratificante, né, quando conheci os Soldadinhos, que foi um trabalho, um ministério qual o Paulo Henrique participou, e logo depois os Soldadinhos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho da Organização Embaixadores do Rei. Já fui coordenador da Associação Ilha, já fui coordenador carioca dos Embaixadores do Rei e atualmente sou coordenador regional dos Embaixadores do Rei do Sudeste. Que bom. Uma benção. E também já fui coordenador nacional dos Embaixadores do Rei. Mas continuo sendo servo do Senhor Jesus para honra e glória do nosso Deus. Benção demais. E você, Paulo, como é que foi a sua trajetória dos Embaixadores do Rei? Eu comecei através desse projeto, né, que tinha lá dos Soldadinhos de Cristo, que não era os embaixadores assim, né, mas era algo que estava trabalhando os mesmos valores que os embaixadores trabalham. E eu pude crescer ali na comunidade da prefeitura, ali no Tauá, na Ilha do Governador, no estado do Rio de Janeiro. E ali eu pude, depois, quando eu cheguei aos meus 10 para 11 anos, foi quando eu pude conhecer, né, a organização de fato, lá na Igreja Batista em Jardim Duas Praias, onde o Cristiano é membro lá hoje. E ali foi quando eu comecei a viver tudo que marcou a minha vida ali na minha pré-adolescência, entrando para a minha adolescência, né? Então, eu fui embaixador-chefe também. E eu vivi ali coisas que marcaram a minha vida para sempre, né? Inclusive, eu estou aqui hoje porque um dia eu fui marcado por essa organização, né? E esse é um pouquinho da minha história. Hoje eu sou conselheiro dos Embaixadores do Rei. A gente tem um trabalho com os meninos na Igreja Batista Atitude, na Ilha do Governador, na qual eu sou membro e conselheiro lá. E a gente está fazendo um trabalho muito bacana. Nossa embaixada tem apenas 6 meses, mas é lindo ver como os meninos eles têm tido fome, sede de conhecer, de querer mais. E eu tenho certeza que isso se dá pelo coração disponível. Não só meu, mas de cada conselheiro que tem lá também, porque eu estou falando aqui, né, como líder geral, mas a gente tem uma grande equipe de conselheiros lá. O David, inclusive, parabeniza ele aqui que está fazendo aniversário hoje. Aê. Nosso conselheiro David Santana. E dentre outros, né, o Pedro, o Nego, que também foram embaixadores do Rei. A gente tem uma galera ali. A gente tem o Elias também, que foi embaixador do Rei no estado de Sergipe, tá podendo hoje ajudar lá com a gente, colaborando. E, cara, tem sido bênção demais. E é isso. Também sou um servo de Deus, né? Acho que tudo que vem da gente, o nosso coração disponível, porque Deus tem feito algo na nossa igreja, tem feito algo na vida de cada um ali. A gente só tem retribuído aquilo que o Senhor sempre fez na nossa vida, desde pequeno. Então, eu queria que vocês contassem pra gente também um pouco sobre como iniciou os Embaixadores do Rei de fato aqui no Brasil. Que acho que também é um erro das pessoas, acho que é quase automático, que as pessoas pensam que é só moda da igreja, sabe? Que pensam que é só um projeto pequeno, mas não tem noção da magnitude que é os Embaixadores do Rei. Eu sei que é uma organização que vem de lá de trás. Queria que vocês contassem isso pra gente. Eu posso falar um pouquinho? Pode, fica à vontade. Aí tu complementa. Os Embaixadores do Rei, né? A gente tem um grande pioneiro no meio, que se chama o pastor William Alvin Hatton, que faleceu em 1991. O pastor William Alvin Hatton foi o pioneiro aqui no Brasil, americano,
do sul dos Estados Unidos. Começou o trabalho lá através da missionária... me fugiu o nome agora. Mrs. White. Isso aí. Eu fiz a prova. Fiz a prova. Gabaritou. Gabaritou. Através dessa missionária. E ele teve um chamado de Deus para vir para o Brasil e trabalhar, fazer missões aqui no Brasil. E vindo para o Brasil, ele viu... ele entendeu o chamado dele aqui no Brasil e pôde ver como os campos estavam brancos, né? E como essa organização iria impactar ali. Né? E incrível que você lendo o livro um pouco da história do pastor e missionário William Verretton, um americano, não sabia nada de português, e ele começou ali o trabalho com 2 meninos, e hoje a gente tem esse trabalho que atinge não só o Brasil, mas tem embaixadas localizadas internacionalmente, né? Então, esse foi um pouquinho do início, né? Assim, do pastor William Verretton, mas o Cristiano pode complementar um pouco mais, né? Com a compra do Sítio de Sossego. Sim. Eu enfatizo bastante, né, que o grande foco da nossa organização é uma organização missionária, onde nós devemos investir, orar o tempo todo, né, buscar o Senhor constantemente, enfatizar para o embaixador do rei que a coisa mais importante que tem não é a conquista de uma medalha de ouro, Sim. Não é um troféu, mas é você deixar um legado, como Paulo Henrique Ávila é um grande legado. Para quem acreditou, né, naquela criançada, naquela década, né, onde olhava sempre aquela turma, falava, não, mas essa turma aí só faz bagunça, não tem salvação, né, assim, o ímpio imaginando isso, e aí quando a gente se depara que valeu a pena investir, que valeu a pena acreditar, a gente começa a se deparar com líderes que são líderes missionários. Quando Paulo fala sobre organização, ele não consegue separar a organização Embaixadores do Rei do trabalho missionário, porque é um trabalho que é junto, que é colado, e nós temos que viver isso. Hoje nós temos grandes líderes, né, que são grandes missionários, nós temos o nosso coordenador nacional, o irmão pastor Fabiano Lessa, que viaja pelo Brasil todo, levando a palavra de Deus, implantando embaixadas, realizando curso de conselheiros e outros líderes também envolvidos em curso de conselheiros e embaixadores do rei. Temos aí o Nordeste, né, com grandes conselheiros. Hoje o Nordeste é a grande força do nosso Brasil em relação à liderança de embaixadores do rei. Temos o Sudeste, onde tudo começou, e tá aí o trabalho da organização espalhado por todo o Brasil e por todo o mundo. Temos um trabalho muito importante no Rio Grande do Sul, que nós devemos orar pelo Rio Grande do Sul, se envolver com o Rio Grande do Sul, fazer intercâmbio com o Rio Grande do Sul. Sim. Tem a região norte também, região central. Então, o trabalho é uma benção. Sim. Para a gente entender, né, que é gigante. Gigante. E muito antigo. Se não me falha a memória, 1948 que começaram o trabalho dos embaixadores do rei, certo? Exatamente. Você disse que os embaixadores do rei têm um cunho missionário, né? A gente trabalhou isso nas últimas reuniões. E eu queria que vocês falassem pra gente sobre o trabalho que a gente tem feito, sobre o trabalho dos embaixadores do rei enquanto organização missionária, sobre como a gente faz as nossas missões, como a gente faz sobre esse trabalho missionário em si. Bênção. Eu tenho particularmente uma escola, né? E essa escola de missionários, inclusive, envolve o patrono da sua embaixada, que é o irmão Arnaldo Pereira. O irmão Arnaldo Pereira sempre acreditou na organização, foi um dos maiores investidores no trabalho da Organização Embaixadores do Rei. Por onde ele congregava, ele investia financeiramente, ele acreditava, orava pelos embaixadores e ajudava no que fosse preciso o crescimento da organização. Obrigada. Hoje, o meu sustento missionário, para quem não sabe, quem me ajuda é a irmã Lloyd, que é a avó do pastor Everton. Então, hoje eu louvo a Deus e agradeço muito a irmã Lloyd por estar ajudando, né, contribuindo financeiramente com o trabalho da Organização Embaixadores do Rei pelo Brasil. E são grandes missionários, né, que a gente tem que agradecer a Deus por acreditar, por investir. E a gente se baseia muito nesses grandes missionários. Quando a gente olha para o pastor Everton é um pastor
embaixador do rei. É um sim. pastor que ama a organização, que vive a organização. Foi embaixador. Foi embaixador e uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Então, a gente se alegra com isso. Inclusive, eu estava até compartilhando, alguns dias antes do nosso congresso, eu compartilhei um vídeo com o Paulo Henrique. Esse vídeo é uma corrida do Ayrton Senna, e o Ayrton Senna, na reta final, ele cede, ele pisa no freio para o companheiro de equipe dele passar. E aí eu falei assim, Paulo, esse agora é o momento. É o momento agora que a sua embaixada vai crescer, vai despontar, não somente na Ilha do Governador, mas no cenário nacional. E a maior honra para mim como conselheiro de embaixador do rei não é ser campeão no congresso, mas é ver o meu embaixador do rei, e agora conselheiro de embaixador do rei, sendo um grande vitorioso, né? Tendo aí como frutos aí um Bernardo e outros grandes embaixadores do rei. Então eu fico muito orgulhoso com isso. É muito bom, né? A gente vê que não é só as medalhas, não são só o material. É muito bonito quando a gente vê o embaixador crescido, né? Sim. Eu vejo agora o pastor, por exemplo, o Paulo. Eu vejo você, eu tenho uma referência, tenho um apego, né? É um apego que você cria pelas pessoas, você cria meio que como referência, você toma aquelas pessoas como referência, você vê que elas crescem como líderes, e é muito bonito você ver o legado, né? Que você, como se fosse uma semente, né? Que você plantou, regou, e agora você tá vendo ela dando os frutos. É muito bonito. Eu queria saber como nasceu a Embaixada Arnaldo Pereira. Como nasceu? Sim. Assim, a gente acha que a gente nunca é capaz, né? Assim, de começar alguma coisa grande para o Senhor. Eu lembro que quando eu me converti, né, eu tive um encontro com Deus, assim, bem no início da pandemia ali de 2020. Eu sempre tive o meu coração, assim, de missões, né? Porque foi algo que eu cresci, eu aprendi. Eu também tive grandes professores. Eu lembro que assim que eu tive o meu encontro com Deus, eu mandei um áudio pro Cristiano, bem de madrugada, assim, eu mandei um áudio para ele agradecendo. Cara, obrigado por tudo, seu trabalho não foi em vão. E eu lembro que nesse áudio eu compartilhei com ele, assim, eu falei, mas eu tenho certeza que eu vou ser um próximo Billy Graham da vida. E, cara, tipo assim, e eu falo isso, assim, de coração mesmo, sabe? A gente tem pessoas para se espelhar, sabe? Hoje os meus Billy Graham são o Cristiano, é o Everton, né? Dentre outras pessoas. E eu tenho Billy Graham, assim, para me espelhar na minha vida. E isso sempre me marcou muito, desde pequeno, assim, né? Essa coisa de... Eu sempre fui muito intenso para fazer tudo. Então, caminhando ali, né? Na igreja e tal, eu lembro que a pastora Priscila fez um apelo chamando pro Kids. E lembro que no início eu tava começando a conhecer a minha esposa hoje, que é a Alana, que tá ali. E ela falou assim, pô, vida, vamos pro Kids. Vamos pro Kids. Aquela famosa chamada Priscila, né? Vamos pro Kids. Aí eu falei, pô, Kids, cara, criança. Aí eu lembrei de quando eu era embaixador, né? Por que não trabalhar com criança? Mas eu fiquei com aquele receio, né? Pô, não tenho muito jeito e tal, sou novo. Aí eu fui pro Kids. E ali a gente começou a viver coisas incríveis, assim, com as crianças da nossa igreja. Momentos, assim, inexplicáveis, né? Do mover de Senhor mesmo. E a gente viu como a gente foi se tornando uma referência para as crianças, sem nem querer ser, sabe? Mas... de forma natural, as crianças foram vendo, falando, e a Priscila, né, que é a nossa pastora, ela sempre passava por mim pelo corredor e falava assim, quero ter os embaixadores do rei na nossa igreja, hein? E eu fugia, né, eu achava que isso nunca era pra mim. Não é pra mim não, cara, já foi, já passou a época. E eu lembro de uma ministração que o pastor fez, falando sobre os campos estarem brancos. E foi uma série de mensagens, né? Que foram divididas em 3 pregações. E eu lembro que na primeira série eu comecei a chorar. E só lembrando do trabalho dos embaixadores, o que eu vivi quando eu era pequeno, o que eu já estava vivendo no Kids, assim, com a minha esposa. E eu tava num momento, assim, bem, bem complicado financeiramente, porque eu tava para me casar, e você sabe que pagar um casamento não é fácil, era um sonho do meu coração. Eu lembro das tortinhas, fomos vender tortinhas,
A gente teve também alguns acontecimentos no meio do caminho. A minha esposa acabou perdendo os 2 avós. Eu perdi o meu tio querido, que foi uma grande referência paterna para mim também na minha vida. E, cara, muitas coisas acontecendo ali. E Deus, de repente, começa a te chamar para algo, sabe? E você não entende. E eu falei assim para Deus, eu lembro. Falei assim, Senhor, espera eu casar. Aí eu vou e faço. Eu vou e começo a fazer. Eu lembro que veio a segunda pregação na semana seguinte e eu continuava chorando. Era um choro assim que você não conseguia conter. E eu lembro que eu compartilhava com o Cristiano, sempre falando com o Cristiano, e o Cristiano nunca deixou de mandar as mensagens dele, né, falando de embaixada, falando o que o senhor estava fazendo no meio. Teve um dia que ele nos convidou para ir num congresso dos embaixadores lá em Santa Cruz. E ali eu fui com o conselheiro Léo e a gente pôde ver assim, caramba, cara, mais de 400 meninos num lugar só. Além das competições ali, a palavra de Deus sendo anunciada. E aquilo ali no meu coração ardendo ainda mais. E foi quando eu entendi que eu não podia esperar, sabe? As coisas que tinham que acontecer na minha vida acontecer para que eu começasse o trabalho, sabe? E meio aquele correria toda, aquele caos todo de casamento, de correria pra lá e pra cá, eu tomei uma decisão. Eu falei, cara, vamos começar o trabalho com os embaixadores. E eu chamei a Priscila, sentei a gente fui na casa dela, falei antes com minha esposa, né? Minha esposa abraçou, vambora, vai ser top. Sempre me incentivou muito a fazer qualquer coisa que seja pra Deus. E eu dei um toque pra minha pastora Priscila, e a gente sentou lá. Falei, Prica, tô aqui, tô disponível, quero começar o trabalho com os embaixadores e tal. E eu lembro que nesse dia ela falou de algo que a gente tem no nosso coração, de um grande avivamento, sabe? Que a gente sabe que tá para acontecer na Ilha do Governador e que vai começar através das crianças. A gente tem isso através dos adolescentes da nossa igreja. E aí eu lembro que ela se emocionou, eu me emocionei também. E a gente deu início, sim, ao trabalho. E o motivo de ter o nome Arnaldo Pereira é justamente pelo que o Cristiano falou. Eu cresci numa igreja que se chama Igreja Batista de Jardim das Praias. E ali eu pude me batizar. E o Arnaldo sempre esteve muito presente na nossa vida ali, sempre investindo em missões, sabe? E, cara, quando a gente foi começar o trabalho, a gente falou assim, vamos dar as honras a esse grande homem do Senhor, que tinha acabado de falecer há um ano antes da gente começar o trabalho. E a gente falou, vamos dar honra a esse grande servo do Senhor, esse grande homem que se foi, mas deixou um legado. E a sua esposa, Lloyd, que até hoje continua investindo no trabalho dos embaixadores do rei. Então, foi uma forma de honrar, sabe, com o nome. Um grande servo, um grande homem do Senhor que também deixou um legado para os seus filhos. A gente tem o pastor aí hoje, o Luiz César, que é bênção, né? E, cara, e foi isso. Esse foi o início dos embaixadores em meio ao caos e muita coisa acontecendo, mas incrível que o Senhor nunca deixou faltar nada. Eu casei, além do que eu imaginava ter, Deus me surpreendeu, sabe? Enviou pessoas... tive tudo ali no meu casamento e essa era a minha preocupação, né? Incrível como Deus cuida, cara. A gente acha que quando a gente tá cuidando das coisas dele, ele não está cuidando das nossas coisas, mas ele cuida de tudo nosso, sabe? Ele não nos deixa sozinho. E incrível como tudo ali aconteceu. Eu casei e o trabalho dos embaixadores já estava acontecendo e a gente começou ali com doações, todo mundo se ajudando, os conselheiros, e o trabalho foi para frente e tem crescido a cada dia. Uhum. Eu lembro que no dia que a igreja foi apresentar o trabalho dos embaixadores do rei, eu tava em casa, jogando, aí a minha mãe chegou em mim e falou, vamos pra igreja, Beno. Eu falei, igreja? Hoje não é domingo? Disse, vamos. Eu fui... Que negócio é esse? Aí eu comecei a ver o testemunho de Paulo, muito bonito, eu vi o Cristiano lá também, foi muito legal. E eu comecei a entender a dimensão da coisa. E quanta coisa tem acontecido, né? Nesses só 6 meses de embaixada, quantas pessoas têm entrado.
muitas pessoas têm sido transformadas. Daqui a pouco a gente vai fazer o evangelismo, a gente vai começar nosso trabalho com missões, e tem sido muito bonito ver isso. Muito. E falando em missões, vamos falar sobre o nosso trabalho até agora? Vamos falar. Quer fazer alguma... Eu queria fazer uma colocação. Vamos lá. Beleza, olha lá. Paulo cruza pra mim, vou ver se aprovou agora. Então, eu me lembro de uma história muito legal. Escola Bíblica Dominical. Paulo Henrique Ávila fazendo muita bagunça junto com outro embaixador do rei chamado Marcelo Maia. Era só assim, vamos orar. Aí começava a oração, ele começava a rir, Marcelo Maia rindo mais ainda. E eu falei assim, gente, vai chegar a hora que eu vou a porra com essa turma. E o tempo todo, brincadeira, e não é um momento de brincar, é um momento de seriedade. Escola Bíblica Dominical. E aí, quando chegou no mês de dezembro, para sair a lista de quem ia para o acampamento nacional, o nome do Paulo Henrique tá fora da lista. Tá fora Paulo Henrique e Marcelo Maia. A lágrimas escorrendo. E detalhe, eram assim 2 embaixadores que eu era apaixonado por eles, né? Um carinho muito grande, tenho eles como filhos. Não somente eles, mas todos aqueles que passaram por mim. E aí eu falei assim, gente, agora eles vão aprender. E realmente aprenderam. Hoje a gente vê o Paulo Henrique, um líder. E aí vem a experiência. Eu estou no carro de um grande amigo chamado Djalma Souza, que hoje é nosso coordenador carioca dos Embaixadores do Rei. Alô, Djalma! E aí, dentro do carro, aí de repente o telefone toca, né? Aí Paulo Henrique. Aí, Paulo, negão, quero compartilhar contigo uma experiência. Sim. Eu tive um encontro com Deus. Aí eu assim... que bonitinho. Aí eu falei assim, Djalma, olha só, esse cara passou assim... anos, cara, comigo na embaixada, e agora ele teve um encontro com Deus, Djalma. Aí ele falou assim, Djalma, sabe o que ele falou pra mim? Aí o Djalma, o quê? Ele falou que vai ser um Billy Graham, cara. Ele viajou. E aí a coisa mais incrível, que ele falou que ia ser um Billy Graham, e quando ele falou, por mais que eu estivesse brincando com o Djalma, né, ironizando a situação, mas eu acreditei. E eu virei pro Djalma e falei assim, Djalma, agora passou o momento da brincadeira, e o Paulo Henrique vai ser um Billy Graham. Ele vai ser um dos maiores líderes da Ilha do Governador. Sendo. E tá sendo. E eu me lembro que na semana que ele falou isso pra mim, foi na semana que eu tive a oportunidade de falar na minha igreja. E eu começava a anunciar na minha igreja. Eu falava, olha, vem aí um grande líder. E vem aí o maior líder da igreja, Atitude. Um dos grandes aí, o conselheiro Paulo Henrique Ávila. E aí o que aconteceu? Hoje eu posso desfrutar dessa bênção. Quando Paulo me fez o convite, né, para estar na igreja de Atitude, no dia da inauguração da embaixada, ele, com antecedência, ele falou assim, o nome da embaixada vai ser Arnaldo Pereira. Que isso? Eu chorei muito, muito, muito. Eu chorei durante a conversa e no dia, né, do grande evento, do grande culto, eu chorei mais ainda, porque quem conheceu o irmão Arnaldo, né, e viu ali o quanto ele era envolvido com o trabalho missionário. A gente veio de uma escola chamada Congregação Batista em Sapucaia, onde ele era ali um homem de oração, junto com a irmã Lloyd, trabalhando o tempo todo, acreditando no trabalho missionário. Então, hoje é uma referência, né, para todos os batistas insulanos, quando fala sobre Arnaldo Pereira e irmã Lloyd. E hoje a gente vê o pastor Everton e família seguindo por esse mesmo caminho. Futuramente nós vamos ter também outro grande líder chamado Marcelo Maia. Se prepare. Alô, Marcelinho, preste atenção. Que será também uma bênção também. E o Paulo Henrique tem trabalhado bastante com o Marcelo Maia. E nós cremos também num futuro Billy Graham também. Amém. E aí, Paulo, fala sobre os congressos que a gente participou. Fala sobre o congresso. Congresso é parte boa, né, Cristiano? Boa demais. Como a gente falou aqui, né? Os embaixadores, a gente tem... uma forma de trabalhar com os meninos, né? E a gente tem um desenvolvimento ali, físico, espiritual, moral, mas quando a gente fala também de desenvolvimento físico, a gente fala dos trabalhos, né? Que vai tendo, esportivos, porque a gente sabe que é uma forma de conectar os meninos. Trazer pra perto. Trazer pra perto, sabe? Cara, toda embaixada começa com um bom futebol, né, Cristiano? Um bom futebol, aí os meninos vêm, aparece gente, cara... brota do chão igual flor. Assim, falou de futebol, aparece, moleque, em tudo que é lugar. E, assim, incrível como o esporte, né, cara,
tem uma grande importância, assim, no crescimento, sabe, desse projeto, dessa organização que é os Embaixadores do Rei. Inclusive, hoje a gente falou sobre isso. Falamos sobre isso hoje, exatamente. O futebol na Praça Papai Noel. Sim. E a gente tem participado de alguns congressos, né? A gente foi o segundo agora com a nossa embaixada. Primeiro da ilha. Primeiro da ilha. Ficamos em primeiro lugar na Ilha do Governador. A gente também teve o nosso primeiro congresso, que foi lá na Igreja Batista Atitude, em Nova Iguaçu, onde a gente foi para ver como é que era o campo. Falei assim, vambora, rapaziada. Os meninos chegaram Mas já lá, falando, né? Que se não ganhasse medalha, não era pra chorar. Aí a gente saiu de lá com 5 medalhas. Isso aí. E a gente chegou lá com a nossa embaixada e tal, foi muito legal. Ficamos em 5º lugar geral. Se eu não me engano, de 18 igrejas que estavam participando. Só vem embaixada braba, né? A gente fica muito feliz, assim, cara, quando a gente ganha um troféu, ganha uma medalha, porque a gente sabe que a dedicação, né? Ela tem as suas consequências positivas, né? Assim, eu lembro que quando eu era embaixador, assim, eu queria muito ganhar medalha, eu estudava, eu me dedicava. Mas o nosso conselheiro Cristiano, né, sempre falava, não adianta ser dedicado na embaixada e não ser dedicado no estudo. Sim. Então, assim, é uma forma da gente incentivar os embaixadores a estudar, a se dedicar. Né, o Saulo, né, estava compartilhando, que é o pai de um dos nossos embaixadores, o João Pedro, estava compartilhando. O João Pedro, na último congresso lá na ilha, ele saiu igual medalhista olímpico, né, cheio de medalha. Cheio de medalha, João. Cheio de medalha no peito. E foi maneiro, né, porque a primeira que ele foi, o primeiro congresso, ele não ganhou medalha. Muita gente não ganhou. E o segundo, ele estudou, focou, gabaritou uma das provas, sim, que eu considero bem difícil, que é a montagem bíblica, que é saber todos os livros da Bíblia ali, e ele ganhou o ouro, né, e eu conversando com o Saulo, e o Saulo falando como isso tem repercutido positivamente na vida do João, porque o João, ele tem, assim, cara, tá vendo, você se dedicou, você pode, você consegue. E eu quero mesmo de você para os estudos. Daquele brilhinho nos olhos. É isso aí. Né? Vai haver dificuldade? Vai. Eu tinha dificuldades em biologia, por exemplo. Mas sempre quando eu me lembrava que eu era o embaixador do rei, que com esforço e dedicação a gente pode, e a gente sabe que é isso que vai, assim, trazer consequências na vida dos meninos, né? Então a gente sabe que para lá das medalhas, para lá dos troféus, a gente desenvolver nos meninos, né? Essa sede por se dedicar, por ir atrás, sabe? E a gente sabe que isso também eles estão cumprindo o mandamento do Senhor, sabe? Que é obedecer os seus pais, honrar os seus pais, não só não só naquilo que eles fazem na presença, mas também na ausência, na escola, focando nas aulas. Então a gente foi bênção nos 2 congressos, mas a gente já tem visto como isso tem, assim, como isso tem dado resultados, sabe? Positivos na vida dos embaixadores, porque a gente está ali, mas os pais mandam mensagem, compartilham, e nos bastidores, o que tem acontecido dentro de casa. E, cara, para alegria do conselheiro é isso, cara. Não é o menino chegar e ganhar medalha, sabe? Mas ele estudar. A gente tem até o exemplo do Gabriel, do Benfica, que é um dos nossos embaixadores, que, eu falei assim, no primeiro congresso nosso lá na Atitude de Nova Iguaçu, eu falei, galera, não esquece de botar todo o nome da igreja. Tem mais de 5 igrejas Batista Atitude trabalhando. Se não botar o nome todo da igreja, eles não vão saber qual é a atitude. Entendeu? Aí pra quê? Aí vai lá o embaixador, coloca só o quê? O nome da igreja, Atitude. Aí vai lá, faz a prova. Aí a prova é o quê? Anulada. Aí vem o embaixador chorando. Caramba, eu lembro. Pô, conselheiro, caraca, eu vi que eu acertei mais das metades da prova, mas me dá aqui tua prova pra me ver. Aí tá lá o nome da igreja, só Iba. Atitude. Iba. Falei, Gabriel, qual é o nome da igreja? Igreja Batista Atitude de Ilha. Então, ninguém não botou Ilha. É isso aí. Aí chorou, a gente abraça, né? Não, vai haver próximos e tal, se aquilo, porque estudou. Então a gente sabe que isso desenvolve os meninos a atenção,
sabe? Porque eles, cara, eles vão sair para aí, vão fazer concursos e tal. A gente sabe que vão ser grandes profissionais em qualquer área, da medicina, militar. Então, cara, isso ajuda eles, prepara eles lá para frente, sabe? Então, é a igreja do Senhor, avançando e desenvolvendo os meninos em todas as áreas, né? Agora, Forjando Paulo, meninos para não remendar. Isso aí. Agora, Paulo, fala pro Bernardo aí, novidade de primeira. Janeiro, o que vai acontecer? Isso eu já sei. Agora, um detalhe, com emoção ou sem emoção? Com emoção. Com emoção, óbvio. Emoção, que isso? Fala aí, o que eu assisto sossego? Vamos lá. Em janeiro, né? Todo mês de janeiro acontece o ANVER, que se chama o Acampamento Nacional dos Embaixadores do Rei. Embaixadas do Brasil Que é localizado em Casimiro de Abreu, aqui no estado do Rio de Janeiro. E lá acontece o acampamento, né? De verão dos embaixadores. E é dividido em 4 semanas. Então, cada igreja, né, que representa a embaixada ali, ela escolhe a semana que é para ir, ou a primeira semana, ou a segunda, a terceira ou a quarta. E, cara, ali no Sítio do Sossego, a gente vê um mover de Deus, assim, vibração sobrenatural. Pura, né? Porque a gente conhece outras embaixadas, não só do Rio, mas de fora do Rio, do estado. Por exemplo, na minha época, quando eu fui como embaixador, eu tive o privilégio de ter no meu quarto um menino de São Paulo, um outro menino do Centro-Oeste. Então você vê assim, cara, culturas diferentes em um lugar, e isso é muito legal. A gente vê ali um sobrenatural do Senhor, sabe? E no Sítio do Sossego, né? A gente tem competições que acontecem assim, a todo momento no Sítio do Sossego, desde competições esportivas, mas como competições bíblicas. A gente também tem o teatro, que cada igreja leva uma peça de teatro pro Sítio do Sossego. Do teatro não sabia, não. E a melhor parte de todos, cara, é o culto. O culto é coisa, assim, sensacional. Sobrenatural. Te ver ali os meninos, sabe, se derramando, assim, compartilhando as suas dores, se esvaziando. Assim, a gente acredita muito, cara. Hoje a gente tem um pastor na nossa igreja que se converteu quando criança, sabe? E eu acredito muito, assim, que a gente, como diz o grande lema dos embaixadores, né, de nós conselheiros, construindo meninos para não remendar homens no futuro. Então a gente acredita que, cara, cada menino ali hoje vai ter um encontro com Deus, não vai precisar lá na frente, sabe, se desviar para conhecer Jesus de fato. Mas a gente acredita que hoje o Senhor vai continuar se revelando, sabe? Então, o que a gente puder fazer, cara. E acho que o Sítio do Sossego só mais uma das grandes ferramentas que a embaixada tem de promover não só um momento de comunhão, de lazer, de dinâmicas, mas um momento assim que a gente vê Cristo ali naquele lugar. Então, assim, a gente vai pela primeira vez com a nossa embaixada, agora em janeiro, e eu falo um pouquinho pros meninos, né? A mulher que já fica... Que isso, conselheiro? Caramba, vai ser como e tal. A gente vê a empolgação deles, e isso é muito legal, sabe? Muito legal. Uhum. Posso compartilhar contigo? Pode. Uma experiência que eu tive com Deus no sítio? Assim, são vários anos, né, de acampamento. Eu só deixei de acampar 2 anos. Se não me falha a memória, foi o ano de 2016 e 2025. Foram 2 anos que eu não fui. Os demais anos, de 91 para cá, fui em todos os acampamentos. Então é muita história, né? E aí teve um acampamento que foi muito interessante. Eu trabalhei numa igreja que era localizada na comunidade. E aí comecei a preparar, ensaiar peça teatral com os meninos e tal. Fizeram uma boa peça teatral, tiveram uma boa colocação no sítio, ficaram em 10º lugar. Tinha muitas embaixadas, mas para uma embaixada que estava indo pela primeira vez, era um ótimo resultado. E aí, quando começou a anunciar a classificação das embaixadas, o líder que estava junto comigo falou assim: os meninos não vão ganhar mais medalha, a igreja vai precisar do transporte, vai precisar da Kombi. Eu vou embora. Vou pegar os meninos e vou embora. E o Cristiano conhece todo mundo aqui.
Aí ele vai dar o jeito dele e vai chegar na casa dele, com certeza, e depois eu ligo para ele. E aí, quando termina a premiação, que eu vou procurar, cadê minha embaixada? Sumiu. Minha embaixada voltou pro Rio de Janeiro, voltou pra Ilha do Governador, e eu lá em Casimiro de Abreu. Caraca. Aí eu falei assim, gente, me abandonaram, eu cheio de bolsa, banner. Aí me dão uma carona, desço na Avenida Brasil, pego um táxi, que naquela época não tinha Uber. Peguei um táxi, cheguei em casa. Baratinho. Pô, baratinho, né? Aí entro em casa, o telefone toca, o líder. Ô, meu irmão, tá tudo bem? Aí eu assim, tudo bem. Aí eu assim, tudo bem. Ah, que bom que o irmão chegou. Chegou, fez boa viagem? Fiz boa viagem. Pai do Assim, Senhor. Mas assim, soltando fumaça pela orelha. E aí eu comecei, no meu momento a sós com Deus, dentro de casa, falando assim, Senhor, eu não volto mais no Sítio do Sossego esse ano. Esse ano eu não volto. Mas Deus é tremendo, né? O que Deus faz? Esse mesmo líder que me deixou lá no acampamento me liga na terceira semana e fala assim, Cristiano, eu queria levar muito um amigo meu no sítio para ele conhecer. Então, ele passa por uma enfermidade, eu queria que ele conhecesse, você explicasse o que é o Sítio do Sossego. Rapaz, só ele falar isso, meu coração já ficou assim, né? Uhum. Aí eu falei, eu vou. E aí vem a experiência. Eu chego na quarta semana, esse amigo dele, com 2 muletas, porque estava cheio de pino na coluna. Caraca. E aí, quando ele desceu do carro, eu falei para ele, quando você pisar na grama, você vai sentir a grama verdinha mexer. E quando você sentir a grama do Sítio do Sossego mexer, você vai perceber a presença do Espírito Santo de Deus no Sítio do Sossego. E a gente começou a caminhar pelo sítio, e ele olhando para os núcleos, e ele já muito emocionado. Mas deve ser muito bonito. Muito. E aí subimos até o Salão Nobre, que é a parte lá no alto, ouvimos a mensagem, acabou a mensagem, começamos a caminhar pelo sítio, e aí começou a chuviscar. E aí, quando começou a chuviscar, aí o líder que nos levou falou assim, olha, vai começar a apertar a chuva, é melhor a gente voltar para a Ilha do Governador. Tá tranquilo? Eu falei, tá tranquilo. Entramos no carro, voltamos para a Ilha do Governador. E aí, quando chega na Ilha do Governador, dentro do carro o líder fala assim, Cristiano, você tem algum compromisso agora à tarde? Eu falei, não. Você aceita lanchar lá em casa? Aí, pô, falou em lanche, né? Eu falei, claro que sim. E aí entramos na casa dele, quando chegou lá, uma mesa bonita, né, de lanche. E aí a mãe dele falou assim, posso orar? Aí o líder falou assim para a mãe, pode. E aí a mãe dele, quando fez a oração, ela falou, Senhor, ô Pai. E aí, Bernardo, sabe o que ia acontecer naquele dia? Aquele amigo daquele líder ia se matar naquele dia. E durante a oração ele começou a chorar, chorar, chorar. E aí a mãe desse líder falou assim, olha, Deus tem um propósito muito grande para a sua vida. Não pense em fazer o que você estava fazendo, o que você queria fazer hoje. E aí, durante aquele momento, ele desabafou, falando o que ele ia fazer. E eu ali, glorificando a Deus, ô Senhor, ô Deus, muito obrigado, Senhor. E daqui a pouco aquela senhora olha para mim e falou assim, e você? Você não vai mais ficar esquentando banco de igreja. Aí eu assim, mas Senhor... Eu? Eu? Mas eu não esquento banco de igreja. Mas só que eu não sabia o que Deus tinha preparado para mim. E logo depois daquela palavra, eu conheci Jardim Duas Praias, a igreja ao qual congrego, e aí veio outra missão, que é ser coordenador nacional dos embaixadores do rei, onde eu tive a oportunidade de viajar por todo esse Brasil, até em tribo indígena eu fui. Tremendo, né? Amém. Deus é muito bom legal, demais. Muito legal. Então, voltando agora para a estrutura dos embaixadores do rei, queria saber, nesses últimos congressos que a gente foi, eu percebi que tinham embaixadores de 8 anos e às vezes de 17 e 18. Uhum. E eu queria saber, não só eu, mas muitas pessoas queriam saber o que acontece se o embaixador e a família dele se considera pronto, né, para estar fora dessa faixa etária. O que pode acontecer? Então, assim, na estrutura da embaixada, se a gente pegar o símbolo dos embaixadores, né, tem um ramo de louro que ele tem 9 folhas. Então, um ramo de louro, ele significa, né, que é a idade de ingresso de ingressar dos embaixadores, né? Então, a partir dos 9 anos, eles são embaixadores, de fato. Então, o que a gente faz? O que eu aprendi, né? Um embaixador ali que tem 8 anos, a gente não... Claro que a gente não
não exclui ele nem nada, mas a gente deixa claro, ó, você tem 8 anos, quando você tiver 9 anos, você vai ser um embaixador. Então, o menino fica ansioso para completar a idade, assim, de 9 anos. Então, assim, é esse trabalho que a gente faz quando o menino ele é um pouco mais novo. A gente não deixa ele de stand-by, coloca ele junto com os meninos, mas a gente deixa claro para ele, ó, você vai se tornar um embaixador de fato quando você tiver 9 anos. E aí é uma forma da gente até respeitar ali, né? Aquilo que foi colocado e tal. Mas é claro que a gente está sempre, assim, tentando abraçar todo mundo, sabe? A gente jamais fazer algo para, assim, excluir. Porque a gente sabe que, pô, vai bater menino na porta da embaixada de 7, de 8 anos. Então a gente busca tá trazendo eles para perto, sabe? E sendo criativo ali, né? Criando algumas dinâmicas diferentes e tal, isso e aquilo. A idade de 17 anos já é a idade que a gente começa a preparar o embaixador para ser um futuro conselheiro. Então, assim, a idade de 17 é a idade que o embaixador ele tá saindo da embaixada. Então, qual é para alegria do conselheiro, né? É ver o embaixador seguindo o trabalho, fazendo curso, se aperfeiçoando e se tornando um futuro conselheiro, que eu acho que é essa forma que o trabalho não para. A gente consegue manter o trabalho contínuo ali, né? Até faz parte até um pouco da visão da nossa igreja, né? Essa questão de a gente estar sempre preparando outros líderes para outros líderes assumirem, sabe? Então eu vejo com muitos bons olhos, assim, essa questão das idades, sabe? Porque a gente sabe que para cada idade tem um processo diferente, tem algo diferente. Então, é isso. Uma dúvida aqui que eu queria tirar é que a gente sabe que tem um sistema de postos dentro dos embaixadores, que é o arauto, qual é o próximo? Depois Sênior Não. e emérito. Escudeiro, arauto, escudeiro, sênior. arauto, sênior e emérito. Se o embaixador tá num posto inferior, ele ainda tem a capacidade de se tornar um conselheiro? Tem. A gente faz o que é assim sugerido. A gente faz um trabalho com ele nos postos mais rápido. Por exemplo, a gente tem alguns embaixadores lá na embaixada de 15 anos e que vai completar 16 esse ano. Então, no ano que vem ele já completa 17. Então, o que a gente faz? A gente faz um trabalho um pouquinho mais reduzido. A gente pega ali, a gente tenta trabalhar o quê? O que a gente trabalha em um ano, a gente tenta trabalhar em 6 meses, para que dê tempo dele pegar todo o conteúdo dos postos, sabe? E nisso já começar a fazer, quando tiver com 17 para 18, a gente já começar, vamos fazer um curso. No último curso que eu fiz, né, de conselheiro, a gente tinha alguns embaixadores lá que tinham acabado de completar 18 anos. Achei isso muito legal, fazendo um curso de conselheiro. E é isso que a gente sonha, né, para os meninos. Outra coisa que eu vejo que muita gente quer, alguns amigos da minha igreja também, da minha célula, eles perguntam se, mesmo não sendo embaixadores, não tendo sido embaixadores, eles podem fazer o curso para se tornar conselheiro, para ajudar na embaixada da igreja. Sim, pode. Pode. Tudo tem a ver com o chamado, né? Se um menino ele sente aquele chamado, ele vai direcionar a sua mente para Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. E a gente falou disso no último episódio. Aí, viu? Que bênção. E é tremendo. Quando a gente fala assim, portanto, id, nós não temos a noção e a dimensão do que é o id do Senhor. E muita vida a gente fica preso às 4 paredes, né? Mas só que o Brasil é muito grande, é muita terra. E sem contar fora do Brasil. Sim. Recentemente, eu fiz parceria com o Panamá, com a liderança do Panamá, e agora a gente está fazendo contato com a Angola. Nossa. E com o Panamá a gente mandou material bíblico para lá, material didático, né, sobre a organização, e agora estamos fazendo uma parceria de encaminhar material para Angola também. Muito legal. Inclusive, hoje a gente tem, lá na nossa embaixada, a gente tem, se eu não me engano, de 13 a 14 conselheiros. Dos 14, somente 4 foram embaixadores do rei.
Então, a Nossa. gente vê que, assim, vai muito por isso, sabe? Do chamado. Uhum. E a gente, pô, tem alguns conselheiros lá que estão com o coração vibrando, assim. Viu? A maioria deles, todos vibrando, assim, um coração entregue. E hoje um dos meus grandes amigos, né, que tá fazendo aniversário hoje, o David, ele nunca foi embaixador, mas só dele ver o trabalho, ele falou, cara, eu quero isso, vambora, vamos fazer o curso e tal. E ele tá assim, tá deslanchando, né? Muito bom. Tá sonhando demais. Sim. Então, mesmo não tendo sido embaixador, vai muito do teu coração disponível, sabe? De querer conhecer, de querer estar, de entender o chamado que Deus tem para sua vida. E a gente sabe que é isso. Bernardo, inclusive nós temos líderes assim que é pouco conhecido no nosso cenário nacional. Temos um líder chamado Gilberto dos Embaixadores do Rei, que ele faz um trabalho fantástico no município de Duque de Caxias. Uhum. Inclusive, esses contatos internacionais, quem proporciona esse contato com esses líderes internacionais é o Gilberto. Então, Gilberto, um grande abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Então, é isso, né? O meu amigo, o Thiago Maia, estava até aqui no último episódio, ele tinha muito essa vontade de fazer parte dos Embaixadores do Rei. Aí, ó, Thiago, já tá podendo, viu? Pode vir, Thiagão. Vem que vem. E muito legal. Deixa eu pensar aqui. Outra coisa que os Embaixadores do Rei proporcionam também é uma família. De fato, é uma família. Outro tópico que a gente queria tocar aqui. Que não são só amigos. São de fato uma família. São pessoas que você tem confiança. Pessoas que você se espelha. Tem muitos embaixadores da nossa embaixada que eu tenho um grande apego. Eu sinto que são grande referência. Quando eles crescerem vão ser uma potência muito grande. E queria que vocês falassem, né, sobre isso. Como foi a experiência de vocês enquanto embaixadores do Rei. Porque eu vejo que, pelo menos na nossa embaixada, os embaixadores se apoiam muito. Eles agem muito como uma família. E, aproveitando, também queria mandar um abraço para o Jorginho, que tá aqui assistindo a gente muito provavelmente. Grande embaixador do Rei Jorginho. Sim, muito. Que teve agora um problema com uma cirurgia. E dar um salve também pra família dele e pra todo mundo. Excelente. Fala com... Volta aqui, deixa eu ver. Então, vamos lá. Quero falar assim, como o Paulo Henrique foi como embaixador do Rei. Ah, tá. Paulo Henrique como embaixador do Rei foi Pode pegar, gente. Bênção demais, era tudo que eu queria ouvir. Aí, vamos lá. Paulo Henrique como embaixador do Rei, ele foi um grande líder. O que é um grande líder? Ele liderava os amigos. Então, hoje, algo que eu sinto assim, muito orgulho do Paulo é que ele tem essa preocupação, né, com aqueles que foram embaixador junto com ele, que hoje estão desviados do caminho do Senhor. É uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. E o Paulo, ele não tem somente esse cuidado, mas ele ama. Então, muitas vezes, em telefonema, ele me liga e fala assim, Cristiano, eu estou em oração por fulano que está afastado. E ele sempre foi assim, sempre foi um menino muito carismático, né? E algo que, assim, mexeu muito comigo, eu nunca vi um líder fazer, assim, reunir líderes dentro da casa dele para anunciar um curso de conselheiro. Então, a liderança hoje da Igreja Atitude foi realizado um pré-curso na casa do Paulo Henrique para poder realizar o curso de conselheiro. Então, esse chamado, né, essa chama missionária, sempre existiu no coração do Paulo. E aí, a semente foi crescendo, e hoje a gente vê esse fruto, né? Ele transmitindo o conhecimento dele para os embaixadores do Rei que hoje trabalham junto com ele, que é uma bênção de Deus. Benção. Muito bom. Ok. Só deixa eu ver aqui se não me perco. Um momento. Bernardo, posso fazer uma pergunta? Pode. O que você achou do Congresso? Qual foi a importância do Congresso na sua vida? Qual deles? No Congresso da Ilha. A da ilha foi muito bom, achei muito bonito. Foram várias embaixadas, se não me engano 10 que eu contei. Eu tava nervoso porque eu tava pensando que a embaixada de Nova Iguaçu ia lá. Caramba, mas foi legal. Acho que só teve 4 pessoas da nossa embaixada que ficaram sem medalhas.
E foi benção, foi muita benção. O pastor de lá agora escapou da memória o nome dele. Mas foi uma pregação muito bonita, o Ministério de Louvor também. Muito legal, foi várias competições, apesar de infortúnios que aconteceram. Mas os embaixadores se divertiram, a gente conseguiu tirar um proveito muito grande. E outra pergunta que tinha aqui, que agora me veio à memória, a gente já tem um congresso preparado para nossa igreja? Opa, pergunta boa. Pergunta excelente, vibrei. Muito bom. O Rubens jogou no meu peito, né, no último congresso. E falou lá, a gente tem sonhado sim, cara, com um congresso na nossa igreja pro ano que vem. Mas assim, a gente tá dando tempo ao tempo, sabe? Eu acho que agora o tempo é da gente focar ali esse ano ainda, né? Que tá chegando ao fim. Da gente se preparar para o sítio do sossego. A gente tem algumas coisas ali que a gente está se organizando na nossa embaixada. E é claro, o ano que vem é uma coisa que com certeza está no nosso coração. Eu tenho certeza que vai acontecer. Uhum. Amém. E eu creio que vai ser um dos melhores congressos da Ilha do Governador. Vai ser benção demais. Igreja grande daquele jeito. Vai ficar maior. Amém. Então, a mensagem que eu queria que vocês deixassem aqui é pro pessoal que tá em dúvida se é capaz de estar nos embaixadores, que tem medo de estar nos embaixadores, porque tem muita gente que tem medo de se abrir dentro do ambiente da igreja. E sobre o pessoal que quer trazer pessoas para os embaixadores também. Eu vejo que tem muitos embaixadores que estão trazendo, só que essas pessoas estão saindo. Sim. E... Bernardo, essa pergunta que você fez foi uma pergunta que no meu momento a sós com Deus hoje, o Senhor me preparou para responder essa pergunta. Muitos pastores pensam assim: embaixador do rei dá trabalho, embaixador do rei, eles só visam só medalha, só competição, tem um gasto, que é acampamento, que é deslocamento, e a igreja tem que investir. Meus amigos pastores, essa visão é complicada demais. Mas aí está o resultado, quando a gente viu Paulo Henrique, Ávila, vale a pena. quando a gente viu um Bernardo entrevistando os conselheiros de embaixador do rei. Aí a pergunta que eu faço para vocês, vale a pena? Claro que vale a pena. E a gente começa a observar que as igrejas que investem nas organizações missionárias, embaixador do rei, mensageiro do rei, são igrejas fortes. Fortes por quê? Porque são igrejas que se alimentam da palavra de Deus e aprendem o que é missões. E estão alimentando a próxima geração. E alimentando a próxima geração. O grande barato do nosso congresso de embaixador do rei da ilha é que a gente consegue realizar hoje o que os adultos, na maioria, não conseguem fazer, que é o grande encontro da base missionária. Que são a base missionária? Os embaixadores e mensageiros do rei. Todos juntos, adorando o Senhor, se alegrando na presença do Senhor. E as medalhas são consequência do estudo, né? Exatamente. Se os embaixadores estudaram, aquela embaixada que estudou, com certeza vai ser a embaixada campeã, a embaixada que vai subir no pódio. Então, vocês foi com certeza um grande referencial, né, para todas as embaixadas da ilha. E olha que o Paulo só deu 4 dias para ele estudar. Aí, olha que benção. E hoje nós temos a missão hoje de chegar junto com vocês, né? Porque o sarrafo hoje na Ilha do Governador tá lá em cima, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse pão de queijo tá bom. Então, a gente já tá encerrando. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para quem tá vindo a gente. Cara, antes de deixar essa mensagem, eu queria até compartilhar uma coisa que a gente viveu nesse sábado agora. A gente vai fazer um evangelismo lá na ilha, na semana que vem. Sim, tem que falar. Na Praia da Bica, às 2h da tarde. E na semana passada a gente teve o líder do Ministério da Rua, na nossa igreja, o Hermânio, homem de Deus demais. Muito bom. E ele, nenhuma das palavras que ele estava dando lá, ele compartilhou assim, né? E falou um pouco do que Deus tem feito, através da vida dele, com os meninos e tal. E depois ele fez uma pergunta para os meninos, né? Falou assim, eu quero saber aqui quem já sabe o que vai ser quando crescer. E muitos dos meninos ali, né, se levantaram falando, porque a intenção dele era falar que a gente é missionário em tempo integral. Independente para onde Deus vai nos enviar.
seja para medicina, seja para ser um jogador de futebol, seja para trabalhar em qualquer área. E o que eu achei mais legal foi que, naquele momento ali, o Theo, o filho do pastor, ele levantou e falou assim, eu quero ser jogador de futebol e pastor. Cara, e aquilo ali me pegou. Eu comecei a chorar, sabe? Comecei a chorar e chorava no canto demais. E eu fiquei assim, cara, eu vi como ele falou do coração, sabe? Como ele falou aquilo com sinceridade. Foi que nem tiro, né? Ele falou aquilo com sinceridade, cara. E eu achei muito legal, porque assim, ele vê na vida do pai dele que o pastoreio, o cuidado é uma coisa leve. E muitas das vezes a gente tem uma visão de que cuidar de pessoas, pastorear pessoas, ser um conselheiro, é algo que vai nos dar muito trabalho e vai acabar, tipo assim, não sei, nos desestabilizando. Realmente, dá trabalho. Foi uma das coisas que a gente aprendeu naquele dia, né? Dá trabalho. Fiel e justo para perdoar e o seu fardo é leve. Dá trabalho, mas o trabalho é gostoso, sabe? E ver o Theo, assim, falando com tanta empolgação, sabe? Eu falei, caraca, cara, que legal. Sim. Ele tem uma referência, assim, sabe? De pastoreio, de cuidar dentro de casa. E eu sei que muitas das vezes, né? Não sei quem tá nos assistindo agora, pode não ter uma referência, sabe? Ou paterna, ou uma referência uma referência cristã, assim, dentro de casa e tal. E talvez a referência que você tenha é o seu conselheiro, é um amigo, sabe? E eu tenho certeza que Deus envia essas pessoas para não nos deixar órfãos. Então, assim, ver o Theo falando aquilo, na hora eu me perguntei, caramba, eu não tive uma referência assim, sabe, dentro de casa. Mas naquela mesma hora Deus falou assim para mim, eu te coloquei pessoas na sua vida. Eu coloquei o Fábio, eu coloquei a sua família, a minha mãe, a minha tia, que sempre fizeram de tudo pra gente estar na igreja. Eu coloquei o Cristiano, eu coloquei o Marquinho, eu coloquei pessoas na sua vida para você se espelhar, cara. Uhum. E você saber em quem você tem uma referência, sabe? E acho isso muito legal, porque a organização ali dos embaixadores, né? Proporciona isso para os meninos, sabe? De você ter referências, de você buscar referências, de você ter uma vida com Deus, de você ter um relacionamento com Deus. E, cara, isso me pegou demais. Eu chorei nesse dia. Ontem também eu fiquei chorando. Sim. Porque, assim, eu não tive, né, essa grande referência, assim, como o Theo tem do pai dele, mas eu tive grandes homens, assim, do Senhor. E eu tenho certeza que hoje eu tô aqui, primeiramente por causa de Deus, por causa do Senhor, mas porque Ele foi tão bom comigo que nunca me deixou sozinho. Sempre me colocou pessoas como o Cristiano na minha vida, pessoas que a gente tem ali do que se espelhar. E, cara, eu sempre tive muita sede no meu coração. Assim, eu sempre fui muito intenso com tudo que eu faço. E, cara, eu tenho certeza que isso foi... Eu sou assim porque eu tive pessoas para me espelhar assim, sabe? Referências para me espelhar assim. E, assim, além dessas referências, eu pude ser um sonhador. Eu lembro que no culto dos embaixadores de inauguração, eu falei assim, cara, o que eu vou falar que os embaixadores foi de importante para mim? Tanta coisa, mas o que eu vou falar? O que me marcou de fato? Fica aquela pergunta na minha cabeça. E momentos antes do culto, o Senhor falou comigo assim, cara, eu trouxe essa organização para que você venha sonhar. E ali na embaixada eu sonhava demais. Nossa, a gente estudava e a gente ia pros congressos querendo ganhar medalha, mas assim... Fica imaginando a medalha sendo essa cabeça. Quantos missionários a gente tem o prazer de estudar nos embaixadores. A gente estuda a vida de vários missionários, vários homens que foram referências do Senhor, sabe? E, cara, e eu me imaginava sendo esses caras, assim, viajando, falando da palavra de Deus,
Eu lembro uma vez que o Cristiano levou a gente pra nossa casa e botou o filme Desafiando Gigantes. E aquele filme, cara, é puro suco, né? De embaixada, assim, né? Porque é um treinador ali treinando um time que não tinha qualidade nenhuma Eu já vi. para ser um bom time de futebol americano. E, cara, como ele conseguiu extrair o melhor de cada um ali, sabe? E eu lembro assistindo esse filme, como isso marcou minha vida, sabe? Como isso, caramba, cara, marcou minha vida. E a gente, às vezes, eu olhava às vezes para minhas dificuldades e vendo aquele filme, vendo aquilo que os conselheiros falavam, eu falava, pô, também posso ser um grande homem, sabe, do Senhor. E eu viajava na maionese. E hoje, quando eu falo assim de ser um Billy Graham e tal, são coisas que Deus colocou no meu coração e eu acredito demais, sabe? Naquilo que Deus tem para minha vida, naquilo que Deus tem para a vida de cada um daqueles embaixadores, porque é o que eu falei lá na última embaixada, eu tenho certeza que o Bernardo e cada embaixador que tá lá vai dar voos ainda maiores do que eu dei. Com certeza. Então, acho que, cara, vocês vão voar muito mais, muito mais, muito mais. E é isso que a gente quer, é isso que a gente sonha para os embaixadores. E é isso, vamos para cima, o trabalho não pode parar e que Deus seja louvado sempre. Sim. Você disse agora de extrair o melhor de cada um. Eu lembrei que na última reunião que a gente teve na embaixada, antes de sair de casa, eu tinha visto, né, a foto de quando você chamou todo mundo que queria entrar para os embaixadores do rei da nossa igreja, no dia da apresentação. E aí eu fui pro culto com aquela imagem na cabeça, pra reunião com aquela imagem na cabeça. E aí eu vi o Theo, que você mandou formar em 2, em menos de um minuto, eu vi ele gritando, eu achei muito bonitinho, cara. E é muito bonito, né? Ver que a embaixada, ela dá frutos. Ver que, como o Cristiano falou, que mesmo que custe, que mesmo que você precise depositar esforço, tempo, disposição, paciência, pessoas, dá frutos, que vale a pena. E a gente já consegue ver isso através de todo o Brasil. Fora do Brasil, México, Bolívia, Angola, como ele falou, Panamá. Portugal. E Portugal. Por todos esses lugares que a palavra de Deus tem ecoado. Por causa de um homem, às vezes um embaixador que nem sequer imaginava que chegaria a esse nível. E você, Cristiano, tem algo para falar? Eu tenho. Eu quero agradecer primeiramente a Deus, quero agradecer ao meu pai. Pai, você é o máximo. Quero agradecer aos meus irmãos. Alô, Vitória, beijão pra você. Leandro, meu irmão que mora em Recife agora. E quero agradecer a todos os líderes, né, que trabalharam comigo, que me ensinaram. Então, Vânia Nara, Janaína Herculano, Flávia Lopes, falecido Oswaldo de Souza Antônio, conselheiro Nelson, João Robaina, Sandro Barros, que está em Portugal, conselheiro Márcio, conselheira Carmen Regina, muitos líderes, conselheiro André, que está nos Estados Unidos. André, beijo no teu coração. O André é um líder assim, fora do comum. Eu me lembro que eu falava, e a embaixada era a embaixada da pá virada, muito bagunceira, e o André quietinho no canto e de cabeça baixa. E eu falava assim, André, eu falo, e você pouco fala. Aí ele falou assim, Cristiano, enquanto você tá falando, eu tô em oração por você. Eu tô assim na retaguarda. E assim, eu me sentia super confortável e muito agradecido a Deus por líderes fantásticos. Tiamara, falecida Tiamara, Luciana. Gente, são líderes assim que passaram na minha vida, mas que deixaram um legado muito grande. E hoje eu sou muito grato a Deus por toda essa liderança. E sou muito grato a Deus, Bernardo, pela tua vida. Obrigada. Por ter essa honra de estar assim nesse podcast contigo, sendo entrevistado por você e juntamente com Paulo Henrique Ávila, que eu considero um dos melhores líderes a nível nacional. Benção. Então, recapitulando aqui, algumas das perguntas que a gente fez, as perguntas que eles responderam foram, primeiramente, o que é um embaixador do rei, como a organização nasceu, o que é um conselheiro e sobre o sistema de postos dentro da organização. Eles contaram sobre a jornada deles dentro da organização, enquanto embaixadores já um pouco menores,
como nasceu a Embaixada Arnaldo Pereira, que é da nossa igreja, da Batista do Instituto de Ilha, sobre os eventos que a gente participou, sobre o congresso da nossa igreja, que para honra e glória do Senhor já vamos ter daqui a pouco, sobre como funciona dentro da organização dia a dia dos embaixadores, sobre algumas das ferramentas que nós utilizamos para evangelizar, sobre o nosso trabalho em geral. E foi isso. Agradeço muito a presença de vocês, pelo sim que vocês disseram. Amém. E espero que vocês saibam todos os dias que o trabalho de vocês não é em vão. Bênção. Que eles estão gerando frutos que, para honra e glória do Senhor, vai multiplicar, multiplicar e multiplicar todos os dias. Amém. Muito obrigado. Nós agradecemos. Adeus por todos. Tchau.